Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Bom, o nosso protagonista, que se chama Kang Sun-woo, tenta conversar com a sua mãe e vê que ela acabou não respondendo nenhuma das suas mensagens. E quando ele chega em casa, ele acaba se deparando com uma cena muito desagradável. Os seus pais estavam sendo machucados por um grupo de agiotas. O protagonista, sem pensar duas vezes, com toda a sua força, o pequeno estudante acaba lidando sozinho com todo aquele grupo. Depois disso, um misterioso homem rico acaba vendo um potencial naquele garoto e oferece uma grande quantidade de dinheiro para que ele fizesse apenas uma única luta. Bom, a nossa história começa com um homem e sua esposa sendo intimidados por um grupo de agiotas. É possível ver que o joelho daquele homem havia sido marcado com um ferro quente, tipo aqueles que os caras colocam em cavalo, tá ligado? E o maluco também estava cheio de hematomas no seu rosto. Ele implorou ao agiota que lhe desse mais um mês para pagar o aluguel, ou melhor, o dinheiro, o famoso extrato do seu madruga. Mas o chefe acabou respondendo que se alguém pedir dinheiro emprestado, tem que estar ciente e que deverá até mesmo vender seus próprios órgãos para poder pagá-lo de volta. Ele não quer saber, ele precisa do dinheiro imediatamente. De repente, o agiota agarrou o homem pelo pescoço e estava prestes a pressionar o seu rosto contra aquele ferro quente. Mas quando estava prestes a fazer isso, ele viu a mulher atrás do marido mexendo ligeiramente no celular. Ela respirava pesadamente e tremia enquanto tentava mandar uma mensagem para alguém para assim pedir ajuda. O chefe pegou rapidamente o telefone da mão daquela mulher e questionou se ela estava tentando ligar para a polícia. Se for esse o caso, não vai adiantar. Ele então olhou para o telefone para ver quem estava lá na linha, né, para quem ela estava tentando ligar. Mas ele acabou ficando muito surpreso ao ver que ela estava tentando enviar uma mensagem para o seu próprio filho. O filho tinha mandado uma mensagem perguntando onde sua mãe estava, porque ele não tinha conseguido entrar em contato com ela. Então a mulher tentou pedir para ele não voltar para casa em hipótese alguma. Ela não queria colocar ele naquela situação junto com eles. O agiota olhou a conversa e notou que ela não conseguiu enviar a mensagem. Ele riu animadamente por dentro, pois acabou de ter uma ideia brilhante. Ele fala para o homem e para a mulher que ele vai espancar o seu filho, em vez de espancá-los. Dessa forma, o casal implorou desesperadamente para que não fizessem nada com seu filho amado, mas obviamente os agressores não deram ouvidos. Esses grupos de agiotas eram conhecidos pelo nome de tubarões solitários, um nome meio cringe, pra ser sincero. O líder disse aos seus subordinados para tapar a boca daquele casal, para evitar que o filho deles acabe escutando. Os lacaios obviamente obedeceram. Minutos depois, todos dentro da casa perceberam um movimento do lado de fora. Alguém aparentemente havia chegado. O agiota sorriu de alegria, é claro, percebendo que a sua nova vítima tinha acabado de chegar no local. E aquele era o filho do casal, o nosso protagonista, chamado Kang Sun-woo, um estudante comum do ensino médio. Ele chegou à porta e abriu. A sua mãe estava implorando e rezando para que ele não entrasse lá. Bom, ela não podia fazer nada porque a sua boca estava tapada. Ela estava num momento muito vulnerável. Nesse momento, o protagonista já havia entrado na sala e o tubarão solitário, com seus subordinados, já estava esperando para atracar ele de surpresa. O Sun começou a tirar o sapato, fazendo seu processo diário quando chegava em casa, enquanto segurava sua mochila e, em seguida, anunciou para sua mãe que havia chegado. Mas antes que percebesse o que estava acontecendo ali, ele acabou sendo atacado na cabeça por um dos tubarões solitários. A sua mãe entrou em desespero, porque achava que o seu filho ia acabar da mesma forma que eles. Mas, para sua surpresa, o protagonista rapidamente agarrou o cara, que o atingiu pelo ombro, e deu um soco na cara dele. O rosto do cara ficou instantaneamente deformado. Era impossível de reconhecê-lo. Todos ficaram surpresos com o que aconteceu, e nem o chefe mesmo podia acreditar que Sun era apenas um mero estudante do ensino médio. Ele sentiu arrepios percorrendo a sua espinha, e ao olhar para o prota, sentiu que era incapaz de derrubá-lo sozinho. Então decidiu dessa forma, sobrecarregá-lo com números, e ordenou que todos os seus subordinados atacassem juntos. O Sun se esquivou do primeiro golpe, e dessa forma contra-atacou com um soco bem pesado nas costelas do maluco. Depois disso, socou o lacaio com um dos seus bastões, e tentou recuperar o fôlego dessa forma. Mas nosso protagonista não esperou o cara melhorar de forma alguma, e lançou outro golpe super pesado no mesmo local de antes. Ele não tava pra brincadeira. Desta vez, quebrou todas as costelas do maluco. Depois disso, Sun imediatamente voltou para os primeiros agressores e começou a descer a porrada um por um. De repente, um dos caras decidiu usar uma cadeira para tentar derrubar o nosso prota. Ele até conseguiu acertar a sua cabeça, mas o protagonista não caiu e enviou o cara voando para a parede. O chefe do grupo agiota não entendeu como um único adolescente podia estar batendo em mercenários treinados e de verdade. Ele novamente percebeu que seria incapaz de derrubar Sun e decidiu usar o seu pai como refém. O cara acreditou fielmente que ele poderia estar na vantagem, mas antes que pudesse olhar para frente, o protagonista usou o ferro quente que ele mesmo tinha usado e pressionou na cabeça do líder, dessa forma assim o enjogando na parede. Foi assim que cada um dos bandidos foram completamente destruídos e ficaram inconscientes. Nesse momento, Sun caminhou em direção a seus pais e desamarrou as suas mãos. De repente, ele se vira para a família e fala que eles não deveriam ser tão pobres. Depois dessas palavras, o protagonista caiu no chão desmaiado. Algumas horas depois, várias ambulâncias transportaram o chefe dos tubarões solitários e seus subordinados para um hospital. Eles estavam todos gritando de dor. Até os médicos
médicos estavam sob forte pressão para tratar esse tanto de gente que havia chegado, e seria muito difícil fazer isso antes que as coisas saíssem de controle. Um homem foi até a recepção e perguntou à enfermeira do que se tratava todo esse caos. A enfermeira respondeu que um pai que estava devendo acabou sendo agredido por uns gangsters, então a gangue foi brutalmente derrubada pelo filho do maluco, que era apenas um estudante no ensino médio. Essa notícia realmente chocou aquele homem de óculos. Ele logo viu o chefe dos tubarões solitários sendo tratado com uma almofada colocada em seu pescoço para ajudar com seus ossos quebrados. O chefe diz a um de seus subordinados para eliminar o garoto o mais rápido possível. O lacaio respondeu que o garoto também acabou de chegar nesse hospital e prometeu resolver tudo. Ele acrescentou ao chefe para não se preocupar, pois o urso preto acabou de sair. O homem de terno os ouviu mencionando esse tal urso preto, então se virou novamente para a enfermeira e perguntou onde fica o quarto daquele aluno do ensino médio que tinha feito tudo aquilo. Ela respondeu que era o quarto 202. Nesse momento, o homem de terno correu apressadamente pela sala de emergência para ir ao encontro do nosso protagonista. Ele lembra que o urso preto é definitivamente um dos principais candidatos a lutadores, então o cara pretende se esconder e dessa forma vê-lo em ação para verificar o quão forte ele realmente é. Depois de correr por um tempo, o homem de terno finalmente chegou ao quarto onde o Sun estava hospitalizado, mas em vez de entrar, ele ficou lá para observar o que estava acontecendo, embora sentisse um pouco de pena do protagonista, né? Afinal, aparentemente ele iria apanhar naquela situação, mas ele queria ver o quão forte esse tal urso preto realmente era. Então, dessa forma, ele ficou apenas para assistir. Nesse momento, nosso garoto acabou confrontando o urso preto, enquanto ainda estava recebendo um medicamento na sua veia. O urso preto murmurou para si mesmo que nunca esperou ser chamado para lidar com um mero estudante do ensino médio. Ele não disse a Sun para não culpá-lo, afinal o próprio urso preto também tinha muitas dívidas para pagar, então ele precisava fazer aquele trabalho. Mas logo em seguida, o próprio urso percebeu que o garoto não parecia assustado, mesmo depois de olhar para ele, coisa que qualquer estudante do ensino médio provavelmente estaria assustado naquele lugar. Então ele decidiu mostrar a Sun o que era o medo real. O protagonista logo arrancou a agulha de seu braço e se recusou a dar tempo ao inimigo para acertar um pequeno golpe. Ele rapidamente lançou um golpe rápido, mas o urso preto o derrubou no chão com apenas um único tapa na cabeça. Sun caiu enquanto tossia líquido vermelho. Ao mesmo tempo, o homem de óculos ficou impressionado com a rapidez do urso preto, mas já era algo esperado dele. Nesse momento, o inimigo disse a Sun que não importa o quão louco ele seja, se ele correr de frente com os olhos bem abertos, vai acabar sendo derrubado no fim. De repente, o homem fica surpreso ao ver o protagonista se levantando. Ele limpou a boca e disse ao urso preto que ele fala muito para alguém que não tem nada. Suas palavras realmente acabaram irritando o maluco, mas o cara estava mais animado com sua coragem e disse que é isso que torna a matança ainda mais divertida. O homem de terno podia sentir a pressão do lado de fora. Ele nunca esperou que o urso preto realmente quisesse eliminar o nosso próximo, então decidiu detê-lo imediatamente. Mas para sua surpresa, o protagonista se esquivou do ataque do urso preto e dessa forma contra-atacou com um chute bem direto no seu rosto. O cara de óculos não podia acreditar em seus olhos, afinal ele nunca tinha ouvido falar do urso preto sendo derrubado por ninguém até então. Mas surpreendentemente, o urso preto usou as mãos para evitar cair. O cara de óculos ficou aliviado, pois não há como o urso, conhecido como rei físico, perder dessa forma e para um estudante do ensino médio. Nesse momento, o oponente pergunta ao protagonista se ele realmente acha que irá derrubá-lo assim, sendo um mero estudante. O Sun estava cansado dessa conversa, não aguentava mais as baboseiras do maluco e respondeu o oponente com outro socão. Dessa vez, ele foi realmente derrubado e teve prensado diretamente no chão. O cara de óculos considerou isso absolutamente impossível. Os seus olhos não podiam acreditar no que estavam vendo, mas o protagonista não parou apenas com um soco não. Ele continuou socando a cabeça do cara, quebrando cada parte dos ossos do crânio. O negócio estava muito louco, mas não foi fatal o suficiente. O urso preto acabou pegando o Sun desprevenido e o agarrou com força pela cintura. Ele disse que é bastante vergonhoso usar o seu movimento final contra um estudante do ensino médio. O cara de óculos notou o movimento triturador de ossos que o lutador ia fazer e decidiu parar a luta agora. Bom, vendo que as coisas estão realmente ficando fora de controle, ele imediatamente correu para detê-lo, mas para sua surpresa, a batalha estava longe de terminar. Nesse momento, o urso preto percebe seus sentidos ficarem dormentes e não entende o que estava acontecendo. Para evitar qualquer deslize, ele decidiu usar toda a sua força, mas para sua surpresa, o protagonista conseguiu se mover. Ele nunca esperou que Sun estivesse se movendo depois que ele usou sua famosa técnica, triturador de ossos. O cara, sem outra opção, decidiu aumentar a intensidade de seu aperto e dessa vez ele disse a Sun que o esmagaria completamente. Mesmo assim, ele percebeu que os ossos do garoto não estavam quebrando. O protagonista era muito resistente. Dessa forma, o Sun consegue achar uma brecha e usa sua cabeça para esmagar o crânio do grandalhão. O urso preto imediatamente afrouxou o aperto devido ao forte impacto que ele havia recebido. Ele se perguntou se alguma bebida reforçava os ossos do Sun com metal ou algo assim. Ele era muito resistente. De repente, o nosso garoto deu outra cabeçada e depois outra, quebrando completamente o oponente. O protagonista não parou e continuou atacando
ameaçando com várias cabeçadas. O cara dos óculos imediatamente disse a ele para parar, pois o urso preto já estava inconsciente. Ele então pediu a Sun para se acalmar, por enquanto, porque se as coisas piorarem seria bem problemático. Em seguida, o cara tirou o celular e ligou para alguém. Ele encontrou um corpo, provavelmente com um traumatismo, depois de um acidente de carro que havia acontecido. Isso no quarto 202 no prédio B. Então eles deveriam vir e pegar. O protagonista logo perguntou ao cara de óculos quem ele é e se ele era do time do grandalhão. Em vez de responder, o cara disse com confiança que estava pensando em se juntar a ele. Sun não tem ideia do que diabos esse homem está falando. De repente, algumas pessoas mascaradas chegaram à sala e seu trabalho era limpar o local. Um dos homens mascarados disse ao cara de óculos que eles confirmaram o status do urso preto. Então ele perguntou se eles deveriam encerrar. O cara de óculos perguntou se seria possível garantir que o urso preto não recuperasse a consciência por enquanto. O homem respondeu ok. Então eles começaram a limpeza. O nosso garoto parecia fraco e novamente perguntou quem eles eram. O cara deu a ele um cartão de visita e disse que o contato pertence a alguém que pode dar a ele o que ele precisa. O protagonista pegou o cartão, mas não tinha ideia do que se tratava. Então o cara de óculos disse que tudo que ele tinha que fazer era lutar por aquele que ele serve. Ao executar isso, Sun amassou aquele cartão e disse pra ele jogar fora. Nosso garoto jogou o cartão no lixo e respondeu ao cara que não está interessado em ganhar dinheiro lutando não. Sun acrescenta que não tem ideia de que tipo de golpe ele está tentando fazer. Ele não tá afim de cair em nenhum scanner. Nosso prota é muito inteligente. Então ele acabou saindo da sala. O cara decidiu não segui-lo e deixou claro que ele podia mudar de ideia a qualquer momento. Alguns minutos depois, o protagonista estava dentro do banheiro lavando seu rosto. Ele pensou que mesmo que a sua vida fosse uma baita de uma bagunça, ele queria pelo menos realizar o desejo de sua mãe, de nunca entrar em uma briga. Era uma coisa que ela queria. De repente, o seu pai entrou e perguntou o que ele estava fazendo ali e para onde ele achava que estava indo nessa condição. O protagonista pergunta com raiva ao pai quem ele acha que é o responsável por essa condição. Sun o lembra que não fez nada e acabou com uma dívida enorme. Ele grita que o pai foi um campeão de boxe e até recebeu ofertas. Então pergunta por que ele não agiu contra os agiotas e ainda acabou com uma dívida tão grande como essa. Ele estava culpando seu pai. O protagonista seriamente diz que o orgulho de um campeão é muito grande para uma academia de boxe local. Ele pergunta se esse orgulho inútil é mais importante do que uma esposa fraca e doente. O seu pai não soube responder nenhuma dessas perguntas. Antes de sair, ele disse a Sun para não pensar em ir a lugar nenhum. Ele deveria ficar no hospital. Um minuto depois que o seu pai acabou saindo, o protagonista de repente se sentiu tonto e se sentou no chão. Ele quase caiu. O garoto não tinha ideia do que causou a tontura e a dor de cabeça repentina. Ele se perguntou se era o resultado de não dormir o suficiente ultimamente, mas logo considerou que não era esse o caso, pois lembra que a sua cabeça sempre dói depois que ele acaba vendo seu pai. Sun admite que o odeia. Ele o odeia pelo fato de que o seu pai está sempre trazendo problemas para casa. Ele nunca ajuda em nada. Ele sempre é despesa com medicamentos para lesões e o protagonista também lembra que o seu pai sempre se curva aos pais dos valentões com quem ele lutou. Ele realmente não quer depender de seu pai para nada, mas sente que está se afundando em um poço, porque como um estudante do ensino médio que não pode nem embarcar em um barco de pesca em alto mar, mudar sua vida é basicamente impossível. Ele não pode nem ganhar o suficiente para as despesas diárias. E mesmo enquanto ele trabalhava duro tentando pagar suas despesas, a sua bicicleta de entrega acabou sendo destruída. Tudo isso porque Sun se recusou a entrar na porrada com os valentões da escola. Graças a esses malditos valentões, a sua dívida com seu pai continuava crescendo e crescendo, e ele não podia sair de casa e também abandonar a sua mãe. Por isso que ele acha sua vida muito inútil. Um pouco mais tarde, Sun começa a abrir os olhos e, para sua surpresa, ele acordou na cama do hospital com uma dor de cabeça muito forte. Nosso garoto se perguntou se ele havia desmaiado novamente e nem sabia quando havia sido levado. Ele então pegou o telefone para ver há quanto tempo estava dormindo, mas seu humor caiu para zero assim que viu a mensagem de texto do seu pai. O Sun acabou resolvendo ler. No texto, o pai dizia que achava que finalmente era hora de contar tudo ao seu filho. Ele faria isso essa noite. Sun ficou surpreso e se perguntou o que mais ele estava escondendo agora. Sun logo decidiu verificar sua mãe e ligou para o seu pai. Ele então perguntou como sua mãe estava, mas para sua surpresa, o seu pai disse a ele para não ir para casa, pois tem gangsters escondidos lá. Então é muito perigoso. Ele disse a Sun para ficar no hospital e explicou que o mudou para um quarto de hospital diferente com um nome diferente, portanto ele deve estar seguro lá. O protagonista novamente perguntou onde estava sua mãe. O pai respondeu que a sua mãe está escondida perto da delegacia de polícia, em um hotel, e não precisava se preocupar com ela. Ele acrescentou que não pode ficar no telefone por muito tempo e pediu a Sun para não se mexer por enquanto. Em seguida, desligou o telefone. Depois de um momento de silêncio, nosso garoto se culpou por tudo que estava acontecendo. Se ele não tivesse
tivesse mexido com aqueles gangsters, as coisas não teriam ficado tão ruins assim. Então ele decidiu encontrar a sua mãe primeiro, mas quando estava prestes a sair, recebeu mais um telefonema de seu pai. O protagonista atendeu a ligação, mas a pessoa que estava ao telefone não era seu pai. A pessoa então perguntou a Sun se ele é filho do Sr. Kang. Nosso garoto imediatamente respondeu que sim e perguntou quem estava falando. A pessoa logo disse que seu pai caiu e estava inconsciente. A situação era muito ruim. Parece que seu pai caiu devido a um acidente de trabalho e estava com vários ossos e costelas quebrados. Algumas horas depois, na unidade de terapia intensiva, o protagonista olhou para o seu pai gravemente ferido, hospitalizado e também inconsciente. O médico responsável pelo tratamento disse a ele que a cirurgia era muito difícil. Só as taxas de cirurgia excederiam mais de 100 milhões de won e após a cirurgia haveria anos de tratamento e assim reabilitação, que também era bastante caro. O protagonista obviamente começou a chorar depois de ouvir a notícia e o custo de tudo. Ele não tinha ideia do que fazer nem por onde começar para conseguir uma quantia tão grande de dinheiro. Afinal, eles já estavam devendo os agiotas. De repente ele se lembrou de, aquele cartão de visita que ele havia jogado na lixeira. Então saiu apressadamente para procurá-lo, lá no antigo quarto que ele havia ficado. Depois de correr por alguns minutos, Sun chegou ao quarto 202, mas não tinha mais nada na lixeira. Ele começou a chorar, se culpando por tudo o que aconteceu e se desculpou com seu pai por não ter nada que ele possa fazer. Naquele momento de luto, o protagonista diz a si mesmo que teria sido melhor se ele não estivesse vivo. Nesse momento, o mesmo homem de óculos chegou e perguntou se ele estava procurando o cartão de visita vermelho. Então questionou se o garoto havia mudado de ideia. Sem perder tempo, nosso garoto perguntou quanto ele podia oferecer. O cara respondeu que pelo menos 10 bilhões de won se ele ganhar. E mesmo que não ganhe, desde que ganhe popularidade, ele pode ganhar muito dinheiro. Então perguntou se Sun está interessado em trabalhar com ele. Um pouco mais tarde, dentro de um escritório, o cara de óculos deu a Sun um contrato para assinar. Ele disse que o protagonista pode levar seu tempo lendo e deve assinar quando estiver pronto. Nosso garoto pegou o documento e viu a ala de combate escrito no contrato. Então ele estava curioso para saber o que era. O cara explicou que a ala de combate é um torneio secreto de luta clandestina, onde competem lutadores com habilidades físicas monstruosas, proporcionadas pelo famoso suco na veia. O protagonista fica surpreso ao ouvir isso e diz que não vai usar essas coisas, mas o cara ainda decidiu mostrar a ele os sucos e avisou que não é apenas um simples estimulante. Dependendo do tipo, pode até tornar um velho monstruosamente forte. De qualquer forma, ele avisa que o suco é opcional e não era obrigatório. Sun pergunta quem exatamente ele é. O cara tocou nos óculos e se desculpou pela introdução tardia. Ele é Kim Min-seok, olheiro de um certo VIP que participa da ala de combate. Kim fala que o importante agora é que não houve um único lutador que venceu sem usar o estimulante. Mesmo ouvindo isso, o protagonista insistiu que não ia usar nada. Então Kim disse a ele que não falaria mais sobre o suco, porque o nosso garoto já ia ouvir sobre isso assim que ele entrasse na arena. Sun sentiu que era como se esse cara não estivesse ouvindo que ele não estava interessado em tomar isso. Nesse momento, Kim decidiu explicar como as coisas funcionam na ala de combate. Então contou que se Sun passasse no torneio e chegasse no top 20, ele poderia escolher um patrocinador. Kim disse que quando chegar nesse ponto, ele pode escolher o seu VIP como patrocinador e assim eles ficam juntos até a vitória. O protagonista responde que concorda e pede que ele entregue o dinheiro logo. Kim responde que o que ele está pedindo seria um problema, porque ele só pode ser pago no torneio. Sun perguntou com muita raiva se o cara estava brincando com ele. Ele questionou como deveria trabalhar se não ia receber um único pagamento como garantia. Kim diz a ele para se acalmar e pergunta se ele precisa de dinheiro para a cirurgia de seus pais e para mantê-los seguros. O protagonista surpreendentemente questiona como ele sabia disso, mas Kim não respondeu. Em vez disso, ele disse a Sun que enquanto ele lutar por seu chefe, eles cuidarão da segurança de seus pais, seus custos de cirurgia e tratamento, até manterão os cobradores de dívidas afastados. O protagonista ficou comovido com suas palavras, então perguntou a Kim se realmente poderia confiar nele, mas enquanto falava, ele de repente recebeu um telefonema de sua mãe. Sun atendeu a ligação e imediatamente perguntou se algo estava errado. Sua mãe disse que ouviu que ele pagou as taxas hospitalares de seu pai e até enviou o guarda-costas. Nosso garoto ficou surpreso, pois não tinha ideia de quando ele havia feito tudo isso, mas Kim disse que ele podia ficar tranquilo, pois um lar seguro já foi preparado para seus pais. O homem confessa honestamente que eles não têm outras opções além de Sun. O protagonista decidiu jogar junto e disse à mãe que essas pessoas são as que ele enviou. Ele deveria apenas fazer o que eles dizem e ele logo viria ao seu encontro. Depois disso, Sun disse a ela que ligaria de volta mais tarde e encerrou a ligação. Ele então perguntou seriamente o que está em jogo para que o prêmio seja de 10 bilhões. Kim respondeu que 10 bilhões é apenas o prêmio base. Dependendo de quantas pessoas apostam nele, o total pode até aumentar. Um vencedor até levou para casa mais de 15 bilhões de won. Sun considerou isso uma quantia insana. Kim disse que também é possível para ele ganhar isso, mas logo contou que também há desvantagens. Muitos competidores ficam incapacitados ou perdem a vida. Na verdade, apenas 10% dos competidores do torneio anterior acabaram saindo vivos. Sun diz que isso é insano e pergunta como eles escondem o fato de
tanta gente ser eliminada assim? Kim responde que o segredo é mantido exatamente porque muitos são eliminados. Uma vez que você assinar esses documentos, a primeira coisa que fazem é criar um álibi, que obviamente será usado depois que você for eliminado. O que ele disse foi uma grande surpresa para o protagonista, que explicou que o hospital hospeda o torneio porque é o melhor lugar para criar um álibi. Ele também pode participar sendo pego pela câmera em um local específico ou fazendo uma compra em seu próprio nome para criar o seu próprio álibi. Quem acrescenta que é possível criar um álibi para tudo nesse mundo, desde desaparecimento, doença, acidente ou qualquer outra coisa. Nesse momento, o protagonista pergunta o que vai acontecer se ele denunciar todas essas informações que o homem está falando. Quem respondeu que não é difícil pintá-lo como um delinquente louco. Além disso, a sua denúncia não é algo para se preocupar, porque ele seria declarado como cadáver muito antes de poder denunciá-lo. E essa é a beleza do sistema hospitalar. Ele então disse Sun mais uma vez que a sua participação é inteiramente de sua escolha. Então perguntou se ele gostaria de assinar os documentos agora. A maioria das pessoas leva alguns dias para pensar sobre isso, mas para sua surpresa, Sun não precisa de um dia, pois já decidiu assinar os documentos. Mas ele disse a Kim para garantir que vai cumprir a sua promessa. Kim soltou um sorriso maligno e uma enfermeira apareceu por trás de Sun. O protagonista tentou desviar, mas sentiu a seringa sendo injetada no seu pescoço. Enquanto perdia a consciência, ele perguntou o que era isso. Kim pediu para não se preocupar, é apenas anestesia para movê-lo para a arena. Kim pediu para Sun lembrar que seus pais só serão cuidados enquanto ele estiver participando do torneio, então deve se certificar de vencer e resolver todos os seus problemas. Nosso garoto logo perdeu a consciência, e depois de alguns minutos, Sun gradualmente recuperou sua consciência também. Ele pensou que estava indo ao encontro de Deus, quando percebeu que estava sendo transferido para uma cama. O garoto perguntou onde estava, mas a pessoa disse a ele para ficar quieto e continuar andando, pois ele logo descobriria onde fica esse inferno. A cena muda para a empresa do grupo Rosin, onde está o vice-chefe chamado Chae-yeon, que contou ao seu chefe sobre o protagonista, mas Yeon perguntou se Kim realmente acha que faz sentido usar um estudante do ensino médio como seu lutador representativo. Kim respondeu que é claro. Ele disse que o vice-presidente pode rir da ideia, mas quanto mais ridículo parece, melhor vai ser. Afinal, eles precisam de alguém como Sun se quiserem que o vice-presidente, obcecado por luta, participe de sua aposta. E Yeon então questiona se Kim está dizendo que apenas com esse aluno eles podem derrubar o tal Hyung-min. Kim respondeu que é possível, porque eles verificaram o corpo de Sun depois que ele sobreviveu à técnica de esmagamento de ossos do urso preto, e sua condição é inacreditável. Parece que Yeon não tem ideia de que o cara queria dizer com isso. Enquanto isso, na ala de combate, o protagonista acordou sem saber onde ele estava, nem a identidade da pessoa que tentou pisar nele, mas quando voltou a si, percebeu que estava quase pisado. De repente, o guarda apontou a arma para o cara que ia pisoteá-lo e ordenou que ele recuasse. O cara imediatamente deu um passo para trás, com medo de tomar um tiro. Nesse momento, um dos drones se aproximou de Sun para confirmar que ele havia acordado. Nosso garoto não tinha ideia de onde estava, mas o que é mais estranho é o seu uniforme de estudante e seu corpo, já que não foi ele quem o vestiu. De repente, um anúncio foi feito através do drone de que a partida da primeira rodada começaria agora. Eles foram informados de que a primeira rodada é a rodada de testes de doping. O teste determinará os 200 lutadores adequados para prosseguir para a arena de batalha principal. Eles receberão aleatoriamente um dos muitos tipos de estimulante, cada um aprimorando uma capacidade física e específica. Nesse momento, os VIPs que assistem à transmissão são informados de que agora eles podem fazer as suas apostas. Cada um dos lutadores tinha seus próprios conjuntos de estimulante. O cara loiro pegou animadamente o seu próprio suco para aplicar nele mesmo. Enquanto isso, o protagonista estava pensando que já tinha quebrado a promessa que fez aos pais de não brigar, junto com a promessa de não se formar na escola. Mas ele decidiu não quebrar sua última promessa, que era de não usar nada. Sun estava confiante de lutar sem nenhum estimulante. De repente, ele viu aquele cara loiro, que já havia se injetado, tossir um líquido vermelho. Por um momento, o protagonista viu o cara tomar uma forma muito estranha, mas parece que ele estava realmente gostando do poder surgindo em seu corpo. De repente, nosso prota foi surpreendido quando um cara pulou para frente, pronto para pisar em seu rosto. Mas Sun se esquivou rapidamente e o cara acabou batendo de cara na parede. A força após o impacto foi capaz de quebrar a parede. Sun não tinha ideia de que tipo de monstro o cara se tornou de repente, já que o cara era magro e não tinha músculos, até mesmo alguns segundos atrás. Então ele se perguntou se os músculos do cara melhoraram instantaneamente só por causa desse tal suco. Nesse momento, o drone anunciou que o lutador Han aumentou seu poder com sucesso. O cara riu animadamente do fato de ter tido sorte de ganhar um estimulante tão poderoso. Ele disse com entusiasmo que é uma pena que não possa sair agora, pois adoraria esmagar todos aqueles caras que costumavam chamá-lo de perdedor magrinho.
magrelo. Ele não deixou seu lugar e em um piscar de olhos chegou na frente de Sun. Han logo chamou o protagonista de pirralho e perguntou como poderia torná-lo divertido. De repente, ele levou um soco do protagonista no rosto. Sem ser capaz de reagir, o cara imediatamente acabou dando um passo para trás. Ele ficou com raiva daquele soco mesquinho e agora olhou para Sun como se fosse seu maior inimigo. Enquanto isso, o nosso herói estava avaliando o cara e o soco que ele deu mais cedo foi para avaliá-lo. Sun disse a si mesmo que parece que a velocidade de reação do Han não foi aumentada, então se ele lentamente diminuísse a distância e criasse uma abertura, ele poderia ter uma chance. Mas de repente, o cara veio correndo em sua direção com toda a velocidade e acertou sua cabeça. Naquele momento, o protagonista soube que não seria capaz de acompanhar esse monstro, então decidiu de alguma forma mirar no rosto do cara. Então ele habilmente tentou recuperar o equilíbrio no ar, mas o cara deu outro soco, fazendo ele tossir líquido vermelho. Sun tenta recuperar o fôlego, quando de repente sente Han segurando seu pé. Ele ainda nem se recuperou do primeiro golpe, mas Han agarrou suas pernas no ar e o jogou no chão. Em seguida, ele disse com entusiasmo que nem precisava observar os seus movimentos, ele só precisava avançar com força bruta. O cara estava rindo de emoção, enquanto dizia a Sun que esmagá-lo vai ser incrível. Então ele pulou com o objetivo de destruir o nosso garoto e acertou com toda a sua força. Han fala que a melhor parte de esmagar alguém é definitivamente as costelas, e a cena muda para algo que aconteceu algumas horas atrás. Quem disse a Yeon que eles examinaram o corpo de Sun depois de sobreviver ao ataque do urso preto. O que eles descobriram foi inacreditável. Eles descobriram que a densidade óssea de Sun é 10 vezes maior que a de uma pessoa normal, o que significa que ataques normais seriam incapazes de prejudicar o prota. A cena volta para o momento atual, onde Han estava ocupado, se divertindo, pisando em Sun. De repente, o protagonista agarrou sua perna e habilmente escapou do ataque. O cara tentou agarrar suas pernas, mas não conseguiu. O protagonista rapidamente mudou a posição da perna e se distanciou. O cara ficou surpreso que Sun ainda estava bem, mesmo sem estimulante, mas ele se recusou a aceitar sua fraqueza. Na verdade, ele considerou isso como resultado de seu corpo ainda não ter se ajustado totalmente à sensação daquele estimulante. Ao mesmo tempo, o protagonista disse a si mesmo que Han definitivamente desacelerou e ele tem certeza de que a sua resistência também não foi aprimorada. Então, contanto que evite ser agarrado, ele pode mirar no rosto do Han, mas para conseguir isso, ele teria que dar socos rápidos, em vez de confiar em sua força. Pensando nisso, o protagonista se moveu em direção do oponente. O cara estava muito feliz que Sun estava vindo em sua direção e logo decidiu acertar um golpe fatal com a mão, mas Sun rapidamente se esquivou e acertou um soco de esquerda bem rápido no rosto do maluco. Han imediatamente tentou contra-atacar com a mão esquerda, mas o Sun se esquivou e bateu novamente. Ele acertou um jab de direita rápido com dano aumentado. O cara perdeu o equilíbrio por um momento, mas o protagonista não deu tempo para recuperar o fôlego e lançou continuamente vários socos até que o cara parasse de se mexer e logo ele estaria prestes a perder. Agora, o nosso herói viu uma oportunidade e decidiu acabar com a luta, acertando apenas um grande golpe. Quando ele estava prestes a acertar, algo aconteceu. O cara recuperou a consciência e agarrou as mãos de Sun, enquanto sorria como se estivesse esperando por este momento. Ele, zombando do prota, disse que finalmente o pegou. Han disse que o protagonista estava tão animado que nem mesmo percebeu que o tinha deixado bater nele de propósito. Sun logo perguntou o que fez Han pensar que poderia agarrar as suas mãos. Ele então perguntou se o cara sabia porque os cangurus seguram os braços de seus oponentes antes de acertar um grande golpe. Antes que o cara pudesse perceber, o protagonista realizou acrobacias insanas, ferindo fatalmente o cara com um forte golpe de perna. Em seguida, o jogou para trás. Desta vez, Han não tinha ideia do que estava acontecendo, já que ele não conseguia levantar o corpo. Ele se perguntou por que seu corpo estava assim, e não há como ele perder para um cara que nem sequer se dopou. Então ele olhou para a dose do estimulante e decidiu tomar mais uma, pois parece que a primeira não foi suficiente para contê-lo. O protagonista o viu tentando tomar outra dose e imediatamente tentou detê-lo. Afinal, essa injeção tinha sido preparada para ele, mas antes que Sun pudesse alcançá-lo, o cara já havia se injetado. O drone então anunciou que o doping de resistência foi aplicado com sucesso. De repente, o cara lançou Sun no ar, fazendo o nosso garoto tossir líquido vermelho, mas não parou por aí. Ele agarrou o protagonista no ar e o jogou diretamente no chão. O drone veio verificar se Sun ele estava vivo ou não, mas Han empurrou o drone para longe, porque ainda não acabou. Ele então agarrou Sun pelo pescoço, enquanto falava que tinha algo que ele sempre quis fazer depois de estar do outro lado da história. Ele queria cortar a respiração do nosso prota a qualquer custo. De repente, assim que Sun estava prestes a desistir, o cara caiu direto no chão. O drone anunciou que o jogo acabou devido ao falecimento do jogador. Yeon, que estava assistindo a luta, não tinha ideia do que havia acontecido, nem
como o cara acabou indo de base. Kim disse que foi devido à quantidade de suco que ele tinha tomado. Ele tocou nos óculos e explicou que a taxa de sobrevivência ao tentar 2 sucos é extremamente baixa, então ele estava fazendo isso. Yeon disse que Kim tem sorte, já que o seu oponente escolheu ser eliminado sozinho. Kim responde que talvez não seja sorte. Chamar isso de sorte não se encaixa muito bem, já que o corpo de Sun é extraordinariamente estranho. E Yeon fala que não é nada de estranho, exceto pelo fato de que o seu corpo não quebra facilmente. O cara acrescenta que eles devem ter em mente que este lugar está cheio de monstros ainda mais loucos que aquele. Kim responde que o protagonista é bem diferente, com as habilidades de doping que eles têm, podem melhorar ainda mais os seus músculos. Qualquer coisa pode ser aprimorada, exceto uma coisa não pode ser aprimorada, que é os seus ossos. Mas o protagonista tem ossos extremamente fortes e superiores. Há definitivamente algum segredo especial por trás deles. E Yeon fala que verá a eficácia de seus ossos enquanto ele entrar na rodada principal. Ele então pergunta a Kim qual seria o seu próximo passo. O cara respondeu que agora Sun passou no teste e ele receberia tratamento urgente primeiro. Depois encontraria os monstros sobreviventes que podem ter adquirido todos os tipos de poderes no mesmo lugar. Alguns minutos depois, na sala de tratamento, na ala de combate, Sun sentou enquanto dizia para si mesmo com um olhar meio preocupado que o cara realmente faleceu por causa dele. Mas ele decidiu não ter uma mentalidade fraca, né? Já que foi ele quem quase foi eliminado enquanto tentava derrubar o maluco. O protagonista se concentrou, sabendo que ele é o único que pode salvar a sua mãe e seu pai naquela situação difícil que eles estavam vivendo. Logo, o drone se aproximou dele e anunciou que todos os jogadores que passaram da rodada estavam prontos. Agora todos eles devem se mudar para o saguão. Um dos atendentes disse ao prota que a partir de agora, o guia explicará tudo, o que ele está curioso. Ele ficará bem desde que siga o guia. Sun também foi avisada para não fazer nada tolo, já que todos os guias estão equipados com armas letais, e por isso ele estava sendo conduzido ao salão pelo drone, que está atuando como seu guia. Enquanto caminhava, ele se perguntou onde diabos é o lugar, e presumiu que talvez fosse algum tipo de caverna subterrânea. O protagonista percebeu que os donos desse lugar estão realmente se certificando e que eles nem pensem em escapar. Ele gostaria de poder pelo menos ligar para verificar se a sua mãe estava bem. Então, decidiu sobreviver, não importa o que acontecesse, porque pelo menos eles prometeram que a sua mãe e seu pai estariam seguros, enquanto ele estava participando da luta. Mas ainda assim, nosso garoto estava bastante preocupado, já que a luta aqui não é nada parecida com as lutas que ele imaginou. As pessoas de fora pensavam que ele era um monstro aterrorizante, mas aqui os monstros encrenqueiros estão em outro nível. Ele se perguntou o quão piores são os monstros reunidos no saguão. Nesse momento, o guia disse a ele que haviam chegado ao saguão jogadores, então a porta se abriu e ele entrou. Foi feito um anúncio de que todos os jogadores entraram no lobby, então eles começaram um jogo com 124 participantes. Todos foram instruídos a se reunir em frente ao monitor para a explicação que estava prestes a começar. O protagonista olhou para os homens à sua frente e perguntou o que diabos são esses monstros. Eles estão em um nível totalmente diferente daqueles que Sun conheceu. Nosso garoto logo decidiu ficar fora do radar até o início da partida oficial. Afinal, ele quer evitar lesões necessárias de luta inútil. Mas surpreendentemente, alguém se aproximou dele e perguntou como um garoto do ensino médio chegou ali. O cara logo questiona se deveria brincar com ele. O protagonista percebe que não vai passar despercebido com esse uniforme. Então ele desejou que a explicação começasse logo, porque ele não quer se envolver em nenhuma briga desnecessária. Ao mesmo tempo, o outro cara disse ao colega que ouviu que o garoto do ensino médio se classificou porque o seu oponente tomou 2 sucos e não aguentou. O colega se questionou se o aluno nem usou o estimulante. O outro respondeu que soube que não, mas acredita que ele só tá aqui com esse uniforme escolar porque os caras ricos provavelmente queriam algum espetáculo patético. O cara então decidiu se divertir um pouco com Sun, já que ele estava bem entediado, mas o colega o instruiu a manter a cabeça baixa, pois parece que outra pessoa já estava de olho nele. Nesse momento, o grandalhão de tranca chamou Sun e disse que ele deve responder quando alguém perguntar se ele quer jogar. O homem então colocou a mão na cabeça do prota e disse que o destruiria se ele não respondesse. Sun percebeu que teria que ser mais louco para sobreviver entre esses monstros. Ele então rapidamente se virou para atacar o cara que estava prestes a atacá-lo, mas para sua surpresa, um homem veio em seu socorro e parou o grandalhão. O grandalhão apertou a mão do cara e ele continuou pedindo para parar com isso. O homem não mostrou nenhuma reação em relação ao aperto. Em vez disso, ele disse ao grandalhão para deixar nosso protagonista ir, pois ele é apenas um jovem estudante e tá ali bem de boa, tá ligado? O grandalhão olhou para o cara e perguntou se ele realmente ia enfrentá-lo. E com apenas um braço dopado, o protagonista estava realmente ficando com medo, mas decidiu fingir não notar, pois é melhor do que se machucar desnecessariamente. O grandalhão então decidiu eliminar o homem que protegeu Sun. O protagonista decide ajudar, mas para sua maior surpresa, ele ouviu um tiro do drone. A pessoa que foi derrubado era o grandalhão. O anúncio foi feito por meio do drone de que a explicação estava prestes a começar. Portanto, qualquer pessoa que infligir danos fora do cronograma designado será executada imediatamente. Sun ficou chocado que ao perceber que eles eliminam pessoas tão facilmente, sem nem mesmo um aviso. Ele começou a ter dúvidas se alguém pode realmente sobreviver ali. Nesse momento, um anúncio foi feito por uma pessoa mascarada através da tela. A pessoa deu parabéns àqueles que sobreviveram na rodada de teste, mas avisa que de agora em diante perder na rodada significa
eliminação. E por eliminação, ele quer dizer ficar incapacitado para mais combates. O homem conta que sabe que a razão pela qual todos estão aqui é pelo grande prêmio de 10 bilhões. Todo mundo estava animado, vendo uma quantia tão grande de dinheiro. Eles definitivamente vão fazer qualquer coisa para colocar as mãos nesse dinheiro aí, né? Até mesmo o nosso protagonista sabia que com essa quantia de dinheiro, toda a sua família poderia finalmente viver bem. Então ele estava pronto para fazer qualquer coisa por isso. Nesse momento, a pessoa na tela avisa que apenas uma pessoa pode ganhar esse prêmio, mas eles não devem ficar desapontados, porque se chegarem ao topo, ou seja, nos top 16 e sobreviverem, receberão 5% do dinheiro do jogo apostado neles pelos tais VIPs, e todos os jogadores estavam empolgados. O homem então avisa que cada jogador terá seu próprio canal de transmissão e receberá um guia, que também atuará como seu câmera. Os VIPs assistirão aos canais dos jogadores que acreditam que ganharão e farão suas apostas. Isso significa que quanto mais atenção eles recebem dos VIPs, mais dinheiro eles podem acabar ganhando. Então eles devem tentar garantir o maior número possível de espectadores e arrecadar uma fortuna. Agora eles fornecerão a eles um quarto para 5 pessoas, onde ficarão até o final do jogo. Então eles devem se sentir à vontade para escolher os seus colegas de quarto. Para quaisquer outras perguntas, o seu guia irá ajudá-los. Então eles foram instruídos a prosseguir para os seus quartos. Dois amigos estavam conversando sobre como chamar a atenção dos seus VIPs. Para eles, era bom estar com os fortes e fazer alguns grandes movimentos. O colega respondeu que se correr crianças como aquele colegial, eles não vão ganhar um único centavo. Enquanto isso, o protagonista sentia que até mesmo encontrar um quarto seria difícil. Mas o homem que o salvou mais cedo disse a ele que não era para se preocupar muito. O cara deixou claro que garantiria que nada acontecesse com ele até que a partida oficial começasse. Sun notou a mão do homem, que estava tremendo devido ao aperto do grandalhão, que levou um tiro antes. De repente, um cara loiro passou por ele e nosso garoto sentiu que conhecia essa pessoa, mas logo a sua atenção voltou para o homem que o ajudou. Ele diz a Sun que parece que há um quarto ali que estava livre, então vai verificar. O protagonista suspeita que esse homem se machucou por causa dele e agora quer ficar aí com ele mesmo quando todos os quartos os evitam. Não sabe seus motivos, mas não importa qual sala ele escolha, porque o perigo estaria em toda parte. Então ele acabou seguindo esse homem. O cara, chamado Palhaço, viu os dois e disse que esse grupo é uma bagunça completa. O cara, chamado Caranguejo, previu que a menor audiência é garantida para esse grupo. O Palhaço disse que resolveu ficar na mesma sala daqueles que parecem ser o número 1 em audiência. Ele entende que compartilhar a mesma sala possa ser muito perigoso, mas estar lá significa que teria pelo menos um pouco de tempo de tela em um canal popular. O Caranguejo concordou dizendo que se essas cabeças musculosas atraírem espectadores ricos, eles também serão favorecidos. Dentro da sala oposta à do Palhaço, havia 3 caras grandes parecendo bastante intimidadores. De repente, o cara loiro entrou na sala e fechou a porta. Ele caminhou em direção aos caras grandes e disse que o local em que estavam sentados parecia bom, então pediu que eles saíssem do caminho. Um dos grandalhões avançou e disse que a câmera nem estava ligada e ele já fechou a porta. Parece estar pedindo para ser eliminado. Depois dessas palavras, o grandalhão atacou o cara loiro com o seu braço esquerdo, mas o loiro só usou os 2 dedos e atingiu o cara na parte mais fraca de seu pescoço, o derrubando em segundos. O local onde o cara foi atacado estava completamente deformado. Os outros grandalhões estavam em choque. O loiro então perguntou se mais alguém queria cumprimentá-lo, mas o restante não conseguiu responder devido ao medo. O cara loiro então disse que é melhor ficar quieto, assim, pois a pessoa que ele cumprimentar é outra. Esse cara loiro se chama Ramin Su e ele tem 19 anos, mas para a melhor referência vamos chamá-lo de Machun. Algumas horas depois, dentro de um carro, quem diz aí é um quer informações de que o primeiro vice-presidente iria se juntar a Choi Machun, o ex-campeão do torneio. E Yeon diz que é óbvio, porque não há ninguém que possa conquistá-lo, ao contrário dele, que a única alternativa é apenas um estudante do ensino médio. Quem responde que se o protagonista conseguir chegar aos top 16, ele poderá se submeter ao segundo teste de doping. Com seu corpo, há uma grande chance de ele atingir o mais alto nível de aprimoramento, já que seus ossos já são 10 vezes mais fortes do que uma pessoa normal. Se Sun tiver sucesso com doping adicional, eles poderão ver o nascimento de um monstro recorde. E Yeon parece começar a acreditar no protagonista, mas para que vissem isso acontecer primeiro, precisariam manter Sun do seu lado. Ele está preocupado que os outros VIPs possam tentar roubá-lo, mas quem acha que eles não precisam se preocupar com isso, por enquanto, né? Afinal, os membros da sala em que o protagonista entrou eram os 5 lutadores com as classificações de audiência mais baixas na rodada de teste. A cena muda para o nosso prota. Ele entrou em seu quarto. O homem se preocupou com o fato de não ser capaz de ganhar audiência. Provavelmente, o público assistiria lutadores que eles acham que vão vencer. Nesse momento, uma das pessoas na sala é uma lutadora feminina chamada Amanda Grock, de 23 anos. O outro é um lutador chamado Kim Minho, de 25 anos. O último é o Menon, de 28 anos. O protagonista e seu nome amigo estavam incrédulos com o quão miserável o cara estava, já que parecia que ele estava tentando tocar o cotovelo com a língua. A câmera o cercou. O homem disse a Sun que parecia que os guias começaram a filmar, então eles precisariam chamar a atenção do VIP para a sala para coletar o dinheiro das apostas. O homem então ficou de cabeça para baixo com a mão e começou a se apresentar, para impressionar os espectadores dessa forma. O protagonista pensou seriamente que isso não ia funcionar. De repente, a banda se levantou e colocou o dedo
caído no chão, levantando todo o corpo. Sun não conseguia acreditar que alguém era capaz de levantar todo o corpo com apenas um dedo. Nesse momento, o homem e a Amanda começaram a competir para ver quem é o mais rápido. Minho disse que mostrar força é para os tolos. Ele então se moveu para frente e para trás a toda velocidade. Enquanto isso, Menon finalmente tocou seu cotovelo com a língua. Todo mundo estava fazendo uma coisa ou outra para chamar a atenção do público. O protagonista, que parecia incrível, mas ele se sentiu que era só um espectador idiota vendo isso. De repente, um anúncio apareceu na tela informando que a chave do torneio de 124 pessoas estava completa. Todos ficaram surpresos ao ver contra quem estariam lutando. O nosso garoto ia lutar contra o cara chamado Kai. Enquanto isso, em outro lugar, Yeon perguntou a Kim se esse cara chamado Kai é realmente tão bom. Depois de ver a lista de lutadores, Kim disse que Kai não teve uma única derrota desde seus dias como lutador de Lechui. Yeon não tinha ideia de o que ele queria dizer. O cara contou que Lechui é uma arte marcial birmanesa, semelhante ao Muay Thai em muitos aspectos, mas existem algumas diferenças que o tornam ainda mais brutal e causam mais ferimentos. Yeon pergunta se o Muay Thai já não é um dos poucos esportes perigosos que permitem golpe de cotovelo e joelho. Kim responde que Lechui permite ainda mais do que isso. Eles não apenas lutam sem luvas, mas também são permitidas cabeçadas. Se alguém atingir o rosto ou a cabeça do oponente com a testa, pode causar ferimentos fatais. É por isso que é proibido na maioria dos torneios de luta. Mas o aspecto verdadeiramente perigoso do Lechui está em outro lugar, que inclui o uso permitido de ataques na parte de trás da cabeça, na coluna vertebral. Portanto, Kai provavelmente teve a experiência de combate mais real entre todos os participantes da ala de combate. Mesmo depois de sua carreira profissional, ele foi observado por uma organização e continua a lutar por ele. Ele foi observado, pois parece que lutar no ringue não era o suficiente para satisfazê-lo, então ele começou a procurar lutadores de rua infames para batalhas, que chamou a atenção da organização, isso com a qual ele está trabalhando. E eu então pergunta se Sun pode realmente enfrentar alguém como ele, que não sabe e está curioso para descobrir. Ele tocou os óculos e disse que até agora o protagonista só lutou contra cobradores de dívidas e alguém como o Urso Preto. Ele nunca treinou formalmente em artes marciais. De volta ao quarto do nosso prota, ele acordou de sua caixa, se perguntando há quanto tempo estava dormindo. Ele notou que seu corpo estava tão leve. Sun percebe a sensação de leveza que ele teve quando acordou depois de lutar contra o Urso Preto. É uma sensação de ficar mais forte. O homem também acordou e disse a Sun que não há necessidade de se surpreender, porque é natural que os músculos se tornem mais fortes do que antes quando são levados ao limite, e depois se recupera dos seus danos permanentes. O homem acrescenta que provavelmente o protagonista nunca se esforçou ao limite assim antes. Sun respondeu que o homem está certo, já que já estava lutando até o limite quando lutou contra o Urso Preto, nem mesmo sabendo como ele o fez. O homem fala que a sua recuperação parece extraordinariamente rápida, talvez ele até tenha sido atingido por algum tipo de estímulo de recuperação. O protagonista fala ao homem que está curioso desde ontem sobre algo, então perguntou por que ele arriscou sua vida e se machucou para ajudá-lo. O homem respondeu com o rosto pálido, dizendo que Sun parece fisicamente com seu filho. Ele estava triste porque se tivesse sido um pai melhor, seu filho não teria se endividado tanto com agiotas, então ele disse que está aqui para consertar as coisas pagando a dívida primeiro. Mas quando viu o prota sozinho, ele não pôde deixar de pensar no filho que ele acabou negligenciando, por isso não podia ficar parado e não fazer nada. Sun pediu que ele parasse de perder tempo e se concentrar em sobreviver para cuidar de seu filho verdadeiro. O homem fica comovido com suas palavras, mas ele ainda não se importa e está disposto a ajudar Sun a qualquer momento. Nesse momento, Menon ficou zangado com o fato de não estar na arena principal. Ele tava tipo, mano, eu sou o cara que pode tocar o cotovelo com a língua, então não sabe do porquê ele não foi escolhido. Ao mesmo tempo, o homem disse a Sun que ouviu dizer que as lutas com mais espectadores acontecem na arena principal e o restante acontece na arena de doping. Mas a questão é que para eles estar na arena significa que os oponentes são alguns dos monstros mais populares. O protagonista que considera isso uma coisa boa, porque é a chance de chamar a atenção de todos os VIPs para o seu quarto. O homem disse com a cara de surpresa que ele só pode ser doido. De repente, Menon aparece na frente do prota com a sua cara esquisita, o que o assustou muito. Ele disse a Sun que a arena principal não é apenas para reunir espectadores, é onde 16 VIPs aparecem pessoalmente. Eles são os verdadeiros poderosos que governam o mundo. Um pouco mais tarde, a noite chega e a cena muda para uma casa, onde Kim e Eun estão parados em frente a uma fogueira. O vice-chefe diz que pensou que eles estavam indo para a arena principal, não que iam vir parar nesse lugar imundo. Kim informa que a localização da ala de combate é um segredo, e que apenas os organizadores sabiam, então eles provavelmente querem se encontrar em um local escondido. Kim acrescenta que outra pessoa juntou o canal de Sun além deles. Yeon imediatamente questiona se alguém bisbilhotando ele. De repente, uma voz acima deles diz que houve algum tipo de mal entendido. Essa voz era de uma menina chamada Cha Seung-yeon, a filha mais nova do grupo Rosin. Ela disse a eles que está apenas interessado no aluno chamado Sun e nada mais. Então não é como se ela estivesse observando algo assim. Yeon falou com raiva que não faz muito tempo desde que o expulsaram de empresa, mas agora eles o estão seguindo até aqui como se fosse um rato. Que então disse que parece que a jovem se interessou muito pelo chefe. Yeon diz a Cha que ela sair silenciosamente, pois o que quer que ela esteja tramando não funcionará. Nesse momento, um guia e um carro chegaram para levar à arena principal de combate. Bom pessoal, esse foi o Mahou de hoje. Se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 nos comentários. Valeu, falou.